não sou pregador, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 50, no versículo de número 20. Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20. Se o nervosismo me fizer errar algumas palavras, vocês me perdoem. Todo mundo já achou? Os irmãos podem se assentar. Gênesis 50, versículo 20. Amém? Ainda tem alguns irmãos folheando a Bíblia. Amém. A Bíblia diz, aqui é José falando com os irmãos dele: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém? Irmãos, Jacó teve muitos filhos. Dentre esses filhos, um chamado José. Você já deve ter escutado muitas pregações falando de José. Existem filmes, existem séries que falam a respeito da história de José do Egito. A Bíblia vai começar a relatar a história de José quando José ainda era muito novo. José era um jovem com apenas 17 anos de idade, quem sabe ainda inexperiente. Um jovem de 17 anos, dos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, com o avanço que teve na humanidade, ainda é inexperiente, apesar de saber muitas coisas, mas tem pouca experiência de vida. José era assim também, era um jovem que ainda estava começando a sua vida. A Bíblia diz que José apacentava as ovelhas do seu pai, um jovem cheio de sonhos, um jovem cheio de planos. E eu te faço uma pergunta agora: você tem sonhos? Você tem planos? Deixa eu te dizer uma coisa: nem tudo que nós sonhamos, nem tudo que nós planejamos é o que Deus tem para nós. Ele tem algo muito maior. Seja boca de Deus para esse irmão bonito e cheiroso que está do seu lado agora. Seja profeta de Deus, vira para ele e fala: meu irmão, Deus tem algo muito maior do que os seus planos. Meu irmão, a Bíblia, ela vai fazer questão de dizer que de todos os filhos que Jacó tinha, o filho que ele mais amava era José. Porque José era um filho de Jacó, que Jacó teve quando já era velho. Mas eu quero ir um pouco além. A Bíblia não vai dizer, mas um pai, quando ele é sábio, um pai, quando ele é um homem de Deus, ele consegue observar e enxergar coisas no filho. Então eu posso dizer para você que provavelmente Jacó não amava mais José do que os outros filhos só por conta de ser um filho que ele teve na sua velhice, mas porque Jacó enxergava em José algo diferente. Jacó enxergava em José algo maior. O homem, ele vai olhar para você e ele vai te ver com um olhar físico, com um olhar raso. A maioria das pessoas não vai conseguir enxergar em você o propósito na sua vida. Mas Deus não vê como o homem vê. A visão de Deus a respeito de nós vai além da visão humana. O homem, ele enxerga a matéria, Deus esquadrinha os nossos corações,
vê o nosso interior e vê o nosso futuro. A visão de Deus vai além. Deus te vê debaixo do propósito que Ele estabelece para a sua vida. Deus te vê alcançando lugares, Deus te vê alcançando pessoas, Deus te vê alcançando coisas e fazendo coisas que você nem imaginava que seria capaz de fazer, mas Deus te vê. E nesse tempo, José com seus 17 anos, como todo jovem tem sonhos, todo jovem sonha em ser alguém na vida. Todos nós planejamos algo para o futuro. Muitos jovens sonham em cursar uma faculdade, em dar uma vida boa para sua família, em casar. José tinha sonhos. Só que a Bíblia vai dizer que José começa a ter alguns sonhos um pouco diferentes. José vai começar a ter sonhos proféticos. Agora eu quero que você abra sua Bíblia novamente. Nós vamos ler em Gênesis, no capítulo de número 37, no versículo de número 7. Gênesis 37, no versículo de número 7. Gênesis 37, versículo 7. A Bíblia diz, José dizendo para os seus irmãos: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José vai ter o segundo sonho profético, versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, em algumas traduções, seus irmãos o invejavam. O pai, no entanto, guardava isso no seu coração. Amém. Estar debaixo do propósito de Deus, seguir os propósitos de Deus, é assumir alguns riscos, como a inveja, por exemplo. Eu e você acabamos de ler que os próprios irmãos de José tinham inveja de José. Os próprios irmãos de José tinham inveja de José. Quando as pessoas começam a enxergar algo diferente na sua vida, um talento, uma capacidade, um dom, algo relacionado ao propósito de Deus para a sua vida, algumas pessoas vai ter inveja de você, outras vão falar mal de você, e se brincar, algumas ainda vai querer tramar contra a sua vida, como aconteceu com José. Estar debaixo do propósito de Deus não é estar imune à maldade das pessoas. E aqui não era qualquer pessoa, eram os próprios irmãos de José que tramaram contra José, que tinham inveja de José, por não compreender os sonhos dele. Não se assuste se o seu pai, não se assuste se a sua mãe, se os seus irmãos, se as pessoas mais próximas de você não te apoiarem nos seus sonhos, não compreenderem o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida.
E depois vai passar alguns dias, e a Bíblia vai dizer que os irmãos de José, eles vão armar uma emboscada para José. Eles então pegam José, e agora vão jogar José em um poço. Esse poço estava seco, um poço que tinha aproximadamente 7 metros de profundidade. Imagina o que é isso, irmãos. Os irmãos dele jogam ele dentro do poço, os próprios irmãos. O que passa agora na cabeça de um jovem de 17 anos? Porque eu e você, nós lemos a história do lado de fora, nós vemos a história do lado de fora, nós sabemos como termina a história. Mas e José, ele sabia? Provavelmente não sabia como ia terminar aquela história. Agora José está no fundo do poço. A dor do abandono, a dor da traição, de ser traído pelos próprios irmãos, de ser jogado no fundo do poço pelos próprios irmãos, pessoas que deveriam amá-lo e apoiar. A dor de ser incompreendido. Ninguém compreendia os sonhos de José. Meu irmão, talvez você esteja no fundo do poço. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que se sentem no fundo do poço, se sentem abandonados. Foram abandonados, foi traído por pessoas que você nem imaginava que seria capaz de fazer tal coisas com vocês, mas fizeram. Você se sente incompreendido, até mesmo pelos seus, pela sua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes Deus vai permitir, para cumprir o propósito dele na nossa vida, te lançarem dentro do poço. Mas o poço não é o fim, porque o mesmo Deus que permite te jogarem no fundo do poço é o mesmo Deus que tira você de lá para você viver o propósito que Ele tem para a sua vida. O fundo do poço é um processo para você chegar no propósito mais forte. Não perca a sua fé se você está no fundo do poço. Não perca a sua integridade se você ainda está no poço. José não perdeu a sua fé. E quando nós estamos no fundo do poço, nós olhamos para baixo e não tem esperança. Nós olhamos para os lados, também não dá para enxergar esperança. Mas quando nós olhamos para cima, ainda há esperança, mesmo no fundo do poço, para viver o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Não perca a sua fé. Depois, os irmãos de José, aleluia, eles vão tirar José do poço. Eles decidem tirar José de lá, mas não é para levar José para casa. A história não acaba aqui. Agora eles vão pegar José, como não se bastasse jogar ele no fundo do poço, agora eles pegam José e vai vender José como escravo para o Egito por 20 moedas de prata. O homem pode não te valorizar, mas para Deus você tem muito valor. Ele pagou um preço acima de tudo por você. Agora vendem José como escravo. Imagina o que passa na cabeça dele. Foi traído pelos irmãos, jogado no poço, agora ser vendido como escravo para uma terra estranha. José vai ter que ir para uma terra estranha, para o Egito, um lugar onde ele nunca tinha pisado antes. E aí eu te pergunto, José queria ir para o Egito?
Você acha que José queria ir para o Egito, sim ou não? José não queria ir para o Egito, mas ele foi. Ele foi, mesmo vendido, mas ele teve que ir. Sabe o que nós aprendemos aqui? Para viver o propósito de Deus, irmãos, muitas das vezes nós vamos ser submetidos a ir para lugares que a gente não queria, viver em lugares que a gente não queria, nunca nem estava. Mas se por causa do propósito te levarem para o deserto, leve Deus com você. Se por causa do propósito te levarem para o Egito, leve Deus com você. José agora está no Egito. Quem é José no Egito? Ninguém conhece José. Um jovem, escravo, vai parar na casa de Potifar. Agora ele é um escravo de Potifar. Potifar era um chefe da guarda do Egito naquela época, um homem de autoridade. E a Bíblia vai dizer que José começa ali, trabalhando como escravo, porque não tinha outra opção. A vida, o propósito está levando ele para lá, então não tem o que fazer, não tem escolha. E José continua fiel a Deus. A Bíblia diz que onde José colocava as mãos, tudo que ele fazia, Deus abençoava e prosperava. Mesmo em uma terra estranha, a Bíblia diz que Deus era com José no Egito. Se Deus é com você no Egito, o Egito tem que prosperar, porque Deus está com você. Se no deserto Deus está com você, o deserto tem que florescer, porque Deus está com você. E tudo onde ele punha a mão prosperava, e aquilo começa a chamar a atenção de Potifar. Aquele cara ali é diferente. Esse cara que chegou aí, ele é diferenciado. Onde ele põe a mão dá certo, cara. José começa a se destacar no meio dos outros escravos, e cada vez mais aquilo vai mexendo com o coração de Potifar, até que ele decide promover José. Esse cara é muito bom para ser um escravo, mas era Deus que estava abençoando. Potifar agora promove José a administrador de toda a sua casa. Você não vai ser escravo não, você vai administrar a minha casa, tudo que eu tenho está nas suas mãos. E a Bíblia torna a dizer que Deus era com José. Onde o cara colocava a mão, Deus abençoava e prosperava. E começa as coisas darem certo na vida de José. José está até se acostumando já ali no Egito. Só que vai vir uns dias que a mulher de Potifar, ela vai começar a cobiçar José. A Bíblia diz que José, ele era formoso de aparência, então ele era um jovem bonito, e aquilo chamou a atenção da mulher de Potifar, e ela vai tentar ter um caso com José. Ela chega em José, só que José, não, eu não posso, eu não vou fazer isso, mesmo que eu esteja numa terra estranha, não, eu não vou deixar a minha fé. José rejeita aquela mulher. Meu irmão, o pecado vai bater na sua porta quase todos os dias, para fazer você desistir do propósito, para fazer você afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas José decide rejeitar. Talvez José, no fundo do coração, ele é um homem. A mulher provavelmente era muito bonita, mas ele decide ser fiel. Eu preciso ser fiel, até mesmo se eu estiver em uma terra estranha, por causa do propósito. E aquela mulher, não contente com aquilo, ela tenta agarrar José. Só que quando ela agarra José, José, por ser um homem mais forte, ele sai correndo. Só que a hora que ele sai correndo, ela consegue mandar as mãos na roupa de José, e ela consegue arrancar
a roupa de José, e José sai correndo e ela fica com as roupas na mão. Agora, aquela mulher, ela vai chegar no seu marido Potifar e vai falar: olha, seu administrador aqui, ó, ele tentou deitar à força comigo. Sabe do que ela está acusando José, irmãos? De uma tentativa de estupro. Você sabe o peso que é isso? Aí você olha, vamos olhar com o nosso olhar humano agora. Que vida injusta é essa? O cara é traído pelos irmãos, é jogado no poço. Depois o cara é vendido como escravo. Depois o cara para na casa de Potifar. Potifar promove ele administrador de todos os seus bens. E quando tudo está começando a dar certo, uma enviada de Satanás acusa o cara de tentativa de estupro. Olha a vida desse jovem, irmãos. Agora, por rejeitar o pecado, olha o que ele ganha de presente: uma prisão. Vai ter momentos na nossa vida, não pense que você rejeitando o pecado, no outro dia vai dar tudo certo para você. Pode ser que não. Aconteceu com José. E não se assuste se a sua vida estava ruim e depois começa a ficar boa. Aí depois parece que vem um vento, uma tempestade e desmorona tudo de novo. Começa a dar tudo errado de novo. José vai parar na prisão. José chega na prisão e ele vai dizer: eu sou inocente. Aí imagina agora os outros presos olhando para ele e falando: não, aqui todo mundo é inocente, foi só um equívoco, nós estamos aqui, todo mundo na cadeia inocente, não tem nenhum bandido aqui. Ninguém ia acreditar que José era inocente, irmãos. Só que a Bíblia diz que quando José chega na prisão, a paz também chega lá. Quando José chega na prisão, a organização começa a chegar naquele lugar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus era com José até mesmo dentro da prisão. Talvez você tenha vivido em prisões. Meu irmão, se Deus está com você, não tem por que você temer. Até a prisão passa a ter paz quando Deus está com você. José então agora está preso no Egito. Vai passar o tempo e vai cair na cadeia junto com José dois homens. Primeiro, copeiro de Faraó. Olha aí Deus entrando no negócio. Segundo, o padeiro de Faraó. E aqueles dois homens, eles vão ter sonhos. E para quem que ele vai contar os sonhos? Para José. E José interpreta o sonho para eles. José chega e fala para o copeiro: ó, é o seguinte, você vai voltar a servir o rei, você vai voltar a trabalhar para Faraó. Agora você, padeiro, é um pouco diferente a história. Você vai ser condenado à morte. Você vai morrer. E é batata, irmãos. Aquilo ali acontece. Só que antes do copeiro ser liberto, 3 dias antes que José interpreta o sonho dele, José vai falar para o copeiro: olha, você vai sair daqui, você vai voltar a servir Faraó. É o seguinte, lembra de mim quando você estiver lá. Lembra de mim. Fala de mim para Faraó, cara. Eu sou inocente. Eu sou inocente, fala de mim. E aí, passa 3 dias, o copeiro é liberto. Volta a servir Faraó. Mas e aí? O copeiro lembra de José? O copeiro não lembra de José. Como que pode? O cara interpreta seu sonho, com 3 dias acontece o que ele falou, e você esquece do cara. Como é que pode? Só se você tiver amnésia. Não tem como. Só que é Deus que não permitiu que o copeiro lembrasse de José ainda.
Sabe por quê? É porque não era o tempo de José. Ainda não era o tempo. Há tempo determinado para todas as coisas. Talvez ainda não seja o seu tempo. Nós, como seres humanos, vamos tentar apressar algumas coisas, mas na força do nosso braço dá errado, e muito errado. O copeiro não lembra de José, ele continua na prisão. Vai se passar 2 anos. 2 anos se passaram. A Bíblia diz que Faraó começa a ter alguns sonhos, e Faraó fica perturbado com aqueles sonhos. Eu não vou entrar em detalhes sobre os sonhos. Faraó então manda chamar os magos, mestres daquela época, os feiticeiros, para interpretar aquele sonho. Só que ninguém consegue interpretar o sonho. Ninguém. Aí sabe quem vai lembrar de José agora? O copeiro. O copeiro vai falar para Faraó: olha, ó rei, tem um cara lá na prisão, que eu tive um sonho assim, assim, assado. Ele interpretou, aconteceu. Por que o senhor não chama ele? Faraó manda chamar José. José agora chega diante de Faraó, a autoridade máxima de todo o Egito. José está diante de Faraó. Faraó conta os sonhos para José. José interpreta os sonhos, e Faraó vê Deus na vida de José. José fala o que ele tem que fazer. Aí sabe o que Faraó vai fazer agora? Faraó pega e vai dar um cargo para José. A partir de agora, você não é escravo mais, você não é um prisioneiro mais. A partir de hoje, você agora é governador de todo o Egito. Eu só serei maior do que você no trono, o resto você toma conta de tudo. Irmãos, o propósito de Deus para esse jovem, do poço, agora o cara está no palácio, da prisão a governador do Egito, uma das autoridades máximas de todo o Egito. José agora é governador. E vai passar os anos. Depois o Egito e todas as cidades vizinhas, as terras vizinhas, vai começar a sofrer com a fome. Só que o único lugar que tinha mantimento era no Egito, porque José estava lá como governador, e ele fez conforme Faraó sonhou. Ele administrou tudo muito bem, ele guardou tudo nos primeiros 7 anos, que foi 7 anos de bonança, para não passar fome nos próximos 7 anos. E todas as terras vizinhas iam até o Egito para comprar mantimento do governador José. E sabe quem que vai ter que ir para o Egito para buscar mantimento? Depois de muitos anos, aqui José já estava basicamente com aproximadamente uns 39 anos de idade. Os irmãos de José, eles têm que ir para o Egito em busca de mantimento. Olha Deus, irmãos, olha como Deus faz as coisas. E aí chega lá 11 pessoas, 11 homens. José olha, eles não conheceram José, mas José olha e reconhece eles. José era um ser humano, irmãos. José demorou alguns dias para filtrar tudo aquilo, porque você imagina você ser traído, irmãos, pelos seus irmãos. Eles tentou matar José, não foi qualquer coisa. Eles venderam José. Naquela época não existia redes sociais, na qual você consegue encontrar uma pessoa
Mais fácil? Tinha. Sabe o que o José vai ter que fazer agora, resumindo a história? Ele vai ter que liberar o perdão para as pessoas que mais machucou ele nessa vida. Viver o propósito de Deus, você vai ter que liberar o perdão para as pessoas. Pessoas que mais te machucaram, que mais te magoaram, é liberar o perdão. Viver o propósito, tem que liberar o perdão. José perdoa eles, irmãos. E a Bíblia vai dizer que José, como governador, ele cuidou de todo o Egito, e inclusive a terra dele não passou fome, não ficou na escassez, na miséria, por causa de José. Era o propósito de Deus na vida de José. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Deus tem a maneira dele trabalhar, e se você estiver disposto a viver o propósito que Deus tem na sua vida, eu queria convidar primeiro, com a permissão do pastor, os pastores aqui à frente. Se você estiver disposto a viver o propósito de Deus, irmãos, ou se você ainda não tem nem ideia do que Deus tem para você, ou se você se sente em uma situação muito difícil que a vida te levou, você se vê sem saída, ou você precisa liberar perdão, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Esses pastores, eles vão orar por vocês, e depois que eles orarem por vocês, vocês podem retornar para a casa de vocês na paz do Senhor. Mas entenda uma coisa: escolha viver o propósito de Deus na sua vida. Não deixe para depois. Não tente fazer na força do seu braço. Não tente apressar as coisas. E entenda uma coisa: o mal que as pessoas te fazem, irmãos, e eu vou terminar lendo o versículo 20, que a gente leu para começar, que é José dizendo para os irmãos dele: vocês tentaram mal contra mim, vocês fizeram mal contra mim, vocês me jogaram em um poço, vocês me venderam como escravo, me traíram. Só que Deus fez todo esse mal que vocês fizeram para mim se tornarem bem, para eu salvar uma nação. O mal que as pessoas te fazem é um degrau a mais para você chegar no propósito que Deus tem para você. Pode vir até a frente. Esses pastores estão abençoadíssimos para ungir a sua vida.
Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar.
Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.